Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier. Esse aqui é o Podcast D, em que eu sempre recebo pessoas incríveis para ter papos mais incríveis ainda. E hoje eu tenho aqui comigo a radiante Amires Fernandes, que daqui a pouco eu conto como a gente se conheceu, é bem verdade, mas eu pedi para que você se apresente, Amires. Quem é você? Acho, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando a gente conversou e surgiu a oportunidade. Quem é? Antes de mais nada, mulher, mãe, não sou avó, sou avó de gatos. E dona de milhares de plantas, é fácil descobrir o meu apartamento no prédio, porque sai planta por tudo quanto é canto. É, Sou uma pessoa inquieta, absolutamente curiosa do mundo e do que me cerca, o que me tornou uma pessoa que fez algumas transições de carreira. Nós nos conhecemos num desses períodos, então eu saí de ser uma pessoa de marketing, o tradicional, que faz produto, pensa publicidade e tudo mais, fui para o digital, foi nesse momento que a gente se conheceu, e um belo dia no digital eu percebi que eu fazia as pessoas comprarem o que elas não precisavam com o dinheiro que elas não tinham. Eu tinha Uhum. feito pós-doutorado em emoções e eu tinha aprendido a manipular isso na tela para poder fazer as pessoas fazerem isso. Quando eu falei sobre esse assunto eh, com um investidor, eu me dei conta que eu precisava falar isso com a minha terapeuta. Foi a hora que eu comecei a resgatar coisas antigas. O meu pai é indígena, minha mãe vinda de uma família de italianos que, na verdade, cultivavam a terra, e lá fui eu fazer essa trajetória que culmina no livro, né? E é isso. Enfim, essa sou eu. Muito bem, deixa eu falar como a gente se conheceu. É, talvez 20 anos, 18 Mas, anos, mais que 20 anos, o tempo vai passando. Mas surgiu uma oportunidade para, na verdade, uma necessidade de cobrir uma pessoa que dava aula ali no GVPEC, de mobile marketing, que era o Marson Costa. Na época ele estava na Vivo ainda. E ele me ligou e falou: Putz, cara, tem uma aula lá, só que eu tenho um compromisso, uma viagem, sei lá o que que é, você dá aula no meu lugar? Eu falei: Ah, tudo bem, te mando o meu material. Você só papagaia lá o que que eu já tô pronto. Ah, fácil então, tranquilo. Chegar, falar, ficar falando meia dúzia de bobagem, eu faço. Recebi o material do Márcio, eu fiquei desesperado. Falei, não sei o que, é que ele tá falando, não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Te liguei desesperado, falei para falar com a coordenadora do GVPEC, né? Essa senhora que está aqui à minha frente. Aí falei com a coordenadora do GVPEC. Ela falou: Ó, monta aí o seu material e fica tranquilo que eu vou estar, né? Eu estarei na primeira aula lá para te dar força, te dar apoio. E aí, dali surge uma das coisas que eu mais amei fazer por quase 15 anos. Né? Foram acho que 11 ou 12 anos de EVPEC. E foi então a Miris que me deu essa porta e essa oportunidade de fazer de verdade. Por muito tempo, era a coisa que eu mais amava fazer. Porque o trabalho era complicado, porque a vida era dura, porque era tudo uma confusão. Mas quando eu chegava ali para dar aula era gostoso demais. Então, não sou professor, eu dava aulas, né? Então, eu separo bem essas categorias de pessoas. Então, eu dava aulas, não era professor, mas foi muito gostoso. E por falar em academia, vamos falar do seu livro, tá aqui, ó. Novos Caminhos, dá um zoom, garotinho. Guia prático para criar organizações de impacto. O que fala esse livro aqui, Amires? Eu não li ainda, vou ler. Bom, o pós-fácil da Bárbara Vilar, que já esteve aqui com a gente. Beijo para Bárbara. bom, continuando aquela história, né, de que É eu estava isso. lá em transição e tal, e recuperando as minhas raízes. Eu comecei a estudar diversos assuntos, e tem um assunto que não é tão novo assim, ele é da década de 80, que é o design biomimético. Fui fazer um curso e tal, e aí eu comecei a olhar para as coisas e principalmente para as organizações, e algo que já estava dentro de mim veio à tona, que é a ideia de que as organizações são seres vivos, que estão ali o tempo inteiro se transformando e os elementos que o compõem estão tentando interagir entre eles, às vezes de maneira positiva, às vezes de maneira negativa, dependendo
eu diria do fluido que você coloca ali dentro, Tá. né? E eu, olhando isso, eu falei, gente, tem uma coisa que eu acho que possibilita determinados lugares serem tão tóxicos como são, que é o fato de que a gente, como sociedade, coloca a ética abaixo da linha do possível, né? E a única coisa que importa é lucro a qualquer custo. Uhum. E Sem o dúvida. momento que a gente vive hoje, como sociedade, todos os conflitos que a gente vê, eles nascem dessa ideia de lucro a qualquer custo. Enquanto sociedades indígenas pensam, eu tenho que deixar esse lugar possível para a sétima próxima geração. Então, tudo que eu fizer é no sentido de criar abundância, saúde e bem-estar para todos que estão aqui. Isso não quer dizer que nas sociedades indígenas não tenha desavença. Claro. Mas olha só como os Yanomami lidam. Café da manhã, todo mundo conta seus sonhos, o pajé ouve todo mundo, então tem uma escuta ativa ali, ele fala, bom, então é isso que a gente quer, e existe um discurso matinal depois disso. E é isso que todo mundo vai fazer. E quando tem que fazer digamos assim, um momento democrático, quem não quer aquilo que está sendo decidido por todos é convidado a se retirar, mas não é mandado embora. A gente vai ajudar vocês a realizarem o sonho de Olha vocês. só. Então todo o grupo vai lá para ajudar o outro a ser quem ele quer ser. Perfeito. E acabou. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu acho que a gente não faz isso, a gente esqueceu essa coisa de viver em comunidade, de cuidar do outro, e um cuidado que não está restrito ao universo feminino, é todo mundo cuidando de todo mundo, porque, vou fazer aqui uma metáfora, lá fora é que é a selva. Então vamos cuidar da gente? E é Perfeito. isso. E é um guia prático, portanto. E é um guia prático, tem todo um esquema, ele é feito para quando você quer ser um consultor interno ou um consultor de organizações de impacto, mas ao contrário do que acontece hoje, quando alguém fala inclusive de investimento de impacto, a ideia não é linear, eu quero só o lucro ou eu quero ver o quão rápido eu consigo obter esse dinheiro de volta. É entendendo que tem que ser capital flexível, vem de diversos lugares, e paciente de verdade, porque na natureza nada acontece do dia para a noite. Quando a gente diz assim, nossa, a plantinha cresceu e deu flor, é porque você estava desatento, passou 3 meses, cara, e você que não viu. Perfeito. Muito bom. Vou falar um pouquinho sobre das várias facetas e na sua carreira. Eu fui descobrindo depois da gente, obviamente, ter esse problema. Você era uma acadêmica que entendia muito de mercado digital, via do mercado digital, claro, estava no mercado, mas também tinha esse olhar acadêmico, tinha a Click University também que você tocava. Eu lembro, para mim, você era essa pessoa desse lugar. E com o tempo, eu fui avançando mais no mundo de produtos digitais, mais no mundo de design, e eu fui descobrindo que você é uma baita referência também e super respeitada no mundo de experiência do usuário, de UX, de design, de pensamento aí, de como construir experiências encantadoras e o valor da pesquisa, o valor do método. Conta um pouco disso, porque boa parte da nossa audiência, podcast de fundamentalmente design, mas também de disrupção, também de pensamento de outros temas, mas certamente muita gente aqui já leu coisas suas, já aprendeu com você, já trocou com você, já trabalhou com você. Mas também tem quem ainda não sabe dessa necessariamente da Miris, essa referência do mundo de UX design. Conta esse pedaço aí, esse olhar teu. Era 1994, por aí. Eu estava na Natura, alguém falou assim: vai ter uma apresentação do pessoal de uma empresa, agora que eu não vou lembrar o nome, mas obviamente depois virou Ogilvy Interactive. E eles vão falar de um negócio novo chamado internet. Internet, a tal da internet. Tava lá na apresentação, eu falei, que negócio legal, né? Quica, pula, tem Ah, movimento, não sei o quê. Achei isso legal, comecei a estudar. Na época, meu marido queria fazer o MBA, ele era 11 anos mais jovem, continua sendo 11 anos mais novo do que eu. Ele queria fazer o MBA, eu falei, tá, então vamos para os Estados Unidos. E eu cheguei lá e resolvi fazer o mestrado em comércio eletrônico.
Uau. E Isso era onde, Amires? Que cidade? Rochester, New York. E aí eu me dei muito bem com os professores e com o ambiente. Fui chamada por uma das professoras para fazer parte do grupo de consultoria dela, enquanto eu estava terminando o primeiro ano do meu mestrado. E voltei para cá em 99, em agosto de 90, julho de 99. E em 2 dias eu estava trabalhando na Ogilvy e fazendo trabalhos de comércio eletrônico. Que É, era quando começou, curiosamente, o submarino, o pré-submarino. Foi em agosto de 99 que o GP compra a Booknet, do Jack London, né? Grande Jack London. E aí começava, na mesma época, o submarino. Então, exatamente, o comércio eletrônico começava a acontecer naquele momento no Brasil. e eu comecei a fazer consultoria para tudo quanto é lado, é, aqui, mas muito mais para fora. Ah, tá. Porque quando eu falava, eu faço UX design, ou Uhum. que a gente não chamava desse jeito, Não. né? Ah, Chamava de uma outra maneira, fazia usabilidade, fazia. Era muito mais fácil eu falar com o pessoal de fora do que com o pessoal aqui. Tanto que durante um longo período na minha consultoria, eu diria longo período porque são 2 anos, assim, intenso. Ah, ardidos, né, financeiramente. são. Eu Oh. sou taurina, pezinho no chão, o dinheiro tem que entrar. Eu fiz de graça. Olha só. Eu fiz de graça para a GV, para o IBMEC, para a SPM, fiz consultoria de como rearranjar aquilo. E eu dizia para eles: olha, um caminho para vocês diminuírem custos, porque o meu mestrado foi justamente olhando a questão da educação à distância e da possibilidade de fazer isso e de diminuir custos com. eh, Estrutura física, Estrutura lógico. física, uma série de Isso é coisas ali. 90 e pedra. 99 Gente. do céu. E eu falando sobre isso. E aí, enfim, as coisas foram andando. Um belo dia eu acordei e falei assim: quero fazer doutorado. Preenchi o negócio completamente do além, entrei para o doutorado e ganhei uma bolsa de estudos para fazer em games na Dinamarca. Uau. Muito Então, bacana, essa é hein? a história. E nesse meio tempo, aí eu estou falando num intervalo de quase 10 anos, eu escrevi muito, dei Sim. muita aula, dei a volta nesse Brasilzão dando aula e tal. Então, essa é a história de por que muita gente me conhece, muita gente é meu ex-aluno e eu tenho a fama de duro. Imagina, gente, não, não é verdade. Mas o quão próxima você está ou quer estar do mundo do design de produto, de serviço, de negócio, nesse seu momento atual? E quanto isso, na verdade, já te basta, ou já foi? Como é que está essa sua relação com esse mundo do design, propriamente dito? Olha, eu tenho feito algumas palestras Brasil Sim. afora para falar sobre um olhar decolonial para o design. Hum, O que significa, em última instância, que a gente tem que criar uma memória sobre saberes ancestrais que existem nesse território e incorporar no design e na maneira de fazer negócios. E isso está muito apoiado no que você vai encontrar no livro, que é, eu tenho que ter um propósito. Esse propósito está ligado a esse território, portanto, esse lugar eu tenho que cuidar. Pensem bem, hoje vocês estão dentro de apartamentos, na frente de telas, desconectados de pessoas, porque muitas pessoas moram sozinhas, e tristes, sem, eu vou falar aqui de verdade, sem chão. Mesmo que você seja dono do seu apartamento, você não tem chão. Aquilo é cimento, você não sente energia daquilo, você não faz parte de uma comunidade nem nada. Quando a gente fala, tem os grupos de WhatsApp, é. tem os não sei o quê, mas isso não cria, eu diria, um arcabouço político para movimentos de autoproteção. Eu vejo as discussões nos grupos de design, eu diria, que querem criar associações de designers e tal, e não rola. Por quê? Porque cada um está tentando pagar os seus boletos, está todo mundo correndo atrás de Correndo do coisas. seu, né?
E esse individualismo eu acho que é o grande problema. E aí, quando eu falo desse olhar decolonial, é justamente para a gente voltar a criar essas comunidades, que se não for de designers, é para criar comunidades que protegem um território. Então, hoje eu trabalho para os Paiter Suruí, em Rondônia, faço trabalhos para outras etnias e lugares. Por quê? Porque aí eu posso usar todo o conhecimento de estratégia em design e de negócios para criar ambientes que se protejam e que lembrem de todos os detalhes, como lixo, não produção de lixo, nesse lugar, porque essa é uma das nossas mazelas hoje, né? Não, sem dúvida. Me diz uma coisa, Miris. Falou muito do aspecto humano, das organizações humanas, mas a gente vive um momento, mais um, né, na verdade. Exato. Que tédio essa humanidade. Mas vivemos mais um momento onde tem um tanto de incertezas e medos e angústias por conta do que será a nossa vida com as inteligências artificiais, especialmente as generativas, não é? É, Então, guerras também alimentadas pelas próprias IAs, os donos das grandes IAs, que são poucos, inclusive, para variar, concentrando poder e grana, e todo mundo com medo de perder emprego, todo mundo com medo de perder a relevância, todo mundo com medo de perder o senso do que é ser humano. Quão preocupada você está? E eu queria muito ouvir a tua visão. E, de novo, sem nenhum compromisso de estar certo ou errado, porque também quem bater no peito hoje e falar que está sabendo o que vai rolar daqui a 3 ou 6 meses, ou está muito desavisado, ou está muito maluco, né, no final das contas. Então, mas eu gostaria muito de ouvir seu olhar, que sempre é bastante estruturado e crítico, sobre esse momento e o que falar para nós. Tá. Conta aí pra gente. Essa semana, dia 3 de março, eu comecei um curso de design decolonial e inovação. Obviamente, a primeira aula vamos ver a situação. Uhum. Quando você apresenta a situação, você fala assim: posso cortar os Temos pulsos um problema. de comprido? É. Posso não ver nem ouvir nada sobre isso? A gente sabe que esse é o sentimento que fica, porque tem uma máquina querendo que a gente desista das coisas. Uhum. E existe um caos, um caldeirão de coisas que vem de todos os lados. Então, o teu alimento está contaminado, a água está contaminada, estão roubando a água limpa para não sei o quê. Tarará. Um horror. Diz Ilya Prigogine, ganhador do Prêmio Nobel, que ao redor do caos existem ilhas de coerência. Isso. E que essas ilhas de coerência, elas começam isoladas. Elas nem sabem que as outras ilhas existem. Nessa ilha de coerência, não existe caos. Existe um trabalho para que exista uma nova ordem. E que aos poucos, nessa borda, se criam essas ilhas de coerência e elas começam a criar tensão e elas se juntam, criam força e organizam o caos. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, eu olho para o futuro assim. Hoje, os meus alunos têm aula de pensamento sistêmico e de design decolonial. Tem outras coisas que eu também estou trazendo, mas que eu não vejo que as pessoas conseguem ver uma aplicação tão direta. Como, por exemplo, green skills, né? etc. O cara não consegue ver diretamente. Mas numa hora, o que eu percebo é que conforme você vai dizendo, você pode ver as coisas e pensar numa solução que não tem certeza de que vai dar certo, mas você tem algo no qual você tem agência, a esperança volta. Otimista você, então. Eu sou uma otimista realista. Vai ficar. Vamos conseguir evitar que a Amazônia vire um deserto? Não sei. Vamos conseguir evitar que as espécies todas sejam extintas? Não sei. Eu sei que as coisas vão mudar. Eu não sei para onde elas vão mudar. Eu sei que se a gente quiser
se salvar, entre aspas, a gente vai ter que esquecer do individualismo e juntos nós somos mais fortes. A gente pode sim derrubar governos, a gente pode sim fazer coisas muito legais. O crime é organizado e deu certo, por exemplo. Bem certo. Aliás, estamos aqui na semana onde a cada dia uma surpresinha no Banco Master. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O roteirista, vou te falar, maravilhoso esse cara. Não foi o Scorsese Gente do que céu, gravou que isso aí. maluquice. Mas juntos somos mais fortes e vamos nos organizar. Falar em organizar e mais força também, você sempre foi muito vocal sobre o papel feminino e o papel da mulher, seja em liderança, seja em organizações, seja no mercado. Eh, e, bom, te leio, te acompanho há muito tempo, e você não foge da briga também, né? Quando o tema é sobre isso. 15, 10, 5, 20 anos, e você sempre foi vocal sobre isso. Levou alguém a algum lugar? Você está menos, eu diria, é, emputecida com a situação das coisas em relação ao papel da mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher no papel de liderança. Como é que você está hoje em nosso querido 2026? Você é muito honesta com você. Houve alguns avanços, Uhum. principalmente do lado das mulheres, algumas aprenderam a se colocar muito bem, a discutir os seus salários, né, na hora de uma contratação de uma maneira mais justa. E eu posso dizer, assim, com uma tranquilidade enorme, que eu ajudei muita gente a falar mais grosso. Sem dúvida alguma. Ah, tem também a coisa do ser interrompida, de determinados abusos e tudo mais, que eu sinto que a gente evoluiu pelo menos para poder ter voz, porque sempre foi em silêncio. Gente, década de 80, pega qualquer filme, você vai ver que tem um filme em que o homem, o filme com a Demi Moore, inclusive, em que ela assedia um homem. E ele, o marido, esse homem é casado, ele chega para a esposa e fala assim: ah, eu fui assediado pela minha chefe. A esposa fala: eu sou todo dia, Ah, né? E como se o fato de acontecer todo dia tivesse tornado isso ok. ok, mas não é ok, é Não, só a norma, acontece todo dia, não é nem normal, é a a norma. norma. E eu acho que agora a gente não aceita mais como norma. E quando a gente vê outra mulher que aceita isso como norma, a gente fala. Então, eu acho que as coisas avançaram nesse sentido, mas isso não quer dizer que a gente tem espaço na sociedade. Tá? Estão aí os feminicídios para provar que quando a gente levanta a cabeça, se Vem a pancada. gente vem pancada. E que se a gente não der pancada, eu De diria, volta. de volta, não acontece essa tal de equidade, né? A Islândia fez uma coisa fantástica já há algum tempo, fez umas 2 ou 3 vezes. Todas as mulheres do país, a sorte é que eles são uma ilha, todas as mulheres do país cruzaram os braços durante um dia para terem o direito de serem pagas como acontece com os homens, o mesmo valor, os mesmos direitos, etc, etc. E o país parou. Olha que coisa! Não é Que incrível? surpresa, não Que é mesmo? surpresa, não é mesmo? Então não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha Nada. comida, não tinha nada, cara. E é isso. Os homens não podiam sair para trabalhar porque tinha uma criança chorando dentro de casa. É sobre isso. Então, eu acho que a gente devia parar. Todas nós, estou conclamando todas nós a parar, não fazer porcaria nenhuma durante 2 ou 3 dias para ver O que se que muda. acontece? É duro, é duro, é duro. Mas na verdade, te aplaudo e de verdade gosto de trazer isso à luz, porque você compra muita briga também com os posicionamentos e com as falas e com os textos e com a presença, a simples presença já gera desconforto, né, Amires? Gera. Mas tem que gerar, né? Tem. Também você não tem mudança no final das contas. Outro tema também, que você também é vocal, é sobre etarismo.
não é? Que também é um tema... Tenho falado. Tem falado, temos falado também, né? É, onde essas questões se conectam, onde elas não se conectam necessariamente? E eu não vou entregar aqui, mas o que você tem falado sobre, qual é a sua visão sobre o tema do detalhismo? De novo, sempre um olhar seu sobre a lógica profissional, mercado de trabalho, mas também numa inserção maior de sociedade. Como pessoa curiosa que eu sou, eu, obviamente, ao longo desses anos todos, fui estudando assuntos distintos e isso foi criando na minha cabeça umas conexões totalmente diferentes. Inclusive, até por isso, eu fui parar em biomimética, permacultura, antropologia indígena, cara, Tudo. todo esse Paranauê todo. E isso fez com que a minha cabeça permanecesse jovem no sentido de curiosa e jovem. Quando eu vou para o mercado e eu apareço com o meu cabelo branco e as minhas rugas, que eu deixo aparecerem todas, é, eu não, eu sinto que a transversalidade do ser mulher e ter uma determinada idade chocam as pessoas porque a expectativa é: quando é que você vai se aposentar? Eu já estou aposentada, só que não. Porque eu ainda sou produtiva, eu ainda não tenho vontade de jogar a toalha e só cuidar das minhas plantinhas e fazer Que são crochê. muitas. Que são muitas. E fazer crochê. Mas tá longe disso, Amires. E tô muito longe disso. Bom. Eu me lembro de uma vez que eu trouxe o Dom Norman para o Brasil em 2012, né? Para o congresso lá do IXDA. E eu estava perguntando para ele o que ele estava fazendo, como é que estava sendo, abre aspas, fecha aspas, a aposentadoria dele. Ele falou: eu abri um negócio com meu filho. Ele já estava com uns 80 e cacetada de ano. Eu falei: mas por quê? Ele olhou para mim bem no fundo do olho e falou: por que não? E aí eu quero te perguntar, querido ouvinte. Querida ouvinte. Por que eu não posso continuar produzindo e dando aula? Por que eu não posso continuar prestando consultoria? Quem foi que disse que eu estou velha? A sociedade quer que eu envelheça. Existe uma expectativa de que eu fisicamente não tenha energia. Eu subi 2 vezes o Monte Roraima. Eu faço caminhada de 150 quilômetros. Vem fazer comigo. Vem comigo. Quero ver se comigo. você acompanha. É sobre isso. E é sempre a coisa de esperar e dizer que você está velho. Você não devia estar com essa roupa, você não devia estar com esse cabelo, você não devia um monte de coisa. Que bom, não olha, não faz em você. Não use você, não se vista você, não é? Não faça você. Não faça você, eu não quero saber, eu vou fazer o que me der na cabeça. Tem coisas que eu não tenho mais vontade de fazer. Mas são muito poucas. Que bom. Muito poucas. Que bom. Tem uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, mas eu vou ter que fazer, que é encaminhar o nosso papo para os finalmente. Tá. Porque a gente tem que respeitar o algoritmo, na verdade. Essa é a hora. Porque o algoritmo, sem vergonha, sempre nos diz o seguinte: passou dos 20 minutos e ninguém quer ouvir mais nada. A gente está numa. Bom, consegui 20 minutos de atenção também. Aleluia, né? Aleluia. Aleluia. Mas temos conseguido. Ali no 18º, 19º, tá ali, começa a turma a desistir. Não desistam, continuem. Tem mais coisa aqui pra gente ouvir da Mires. Mas, indo aqui para os nossos últimos pontos, Amires, eu quero ver o que você vai falar. Queria que você desse uma dica pra gente. Pode ser um hobby, um comportamento, um livro, um disco, um restaurante, qualquer coisa, uma atitude. Você pensa, eu vou dar o meu primeiro. Olha como eu sou um cara legal, como eu sou um bom host. Hã? Eu sou um host que vai te dar esse tempo para pensar, então, para não falar nome errado, é isso mesmo. Um livro que eu comecei a ler agora, a Fê, minha esposa, já leu, chama Brasil no Espelho, do Felipe Nunes, da Quaest, né? Ex-turma do Ibope e tudo mais. E, cara, é um negócio impressionante. Ele fez uma pesquisa, conduziu uma pesquisa muito profunda, e com uma amostra também muito para além das 2.200 pessoas, que em geral a gente faz ali as grandes amostras e tal. E ele foi entender
de maneira bastante profunda a formação da sociedade brasileira contemporânea, com viés, obviamente, muito político-identitário, de uma certa maneira, mas ele quebra ali em 9 grupos como se organiza a sociedade brasileira e traz revelações, algumas delas um tanto óbvias, né? Então, um país fundamentalmente conservador, fundamentalmente muito conectado à família e a Deus e à religião, e é isso daí, e a esquerda católica conservadora, não é a direita só gritalhona e tal. Mas também traz coisas mais sobre, bem enraizadas no brasileiro, aquela coisa de confiar no outro. A gente fundamentalmente não confia no outro. A gente não se confia, a gente confia, de novo, na família, né? E aí a gente tem coisas ali que vale a pena a gente ler, porque a gente o Brasil não espera, a gente se vê ali. E, e a gente se autocritica, porque às vezes também o errar estão os outros, né? Assim, eu tô aqui dentro da minha sapiência, da minha progressividade, né? Da minha liberalidade, mas também não é assim. Então é um livro que vale a pena ler. Tô lendo o comecinho ainda, mas é que a Fê já me contou um monte de spoiler ali, então aí me interessa muito mais. Então vale a pena buscar esse livro aí, é uma leitura boa, fácil, rápida, bem, bem, bem boa. Te dei tempo, hein? É. Quero ver o que vem. Nossa, tem tanta Eu coisa para sei. ver e saber, meu Deus do céu, uma só. Eu Pode di- ter 2, 3, pode ficar tranquilo. Pode ser duas, Dicas. três, 2 ou 3 Diga, dicas. Jamires. Eu recomendo que vocês procurem os episódios da Rádio Novelo que falam do retorno de uma indígena que foi tirada da sua família e criada dentro de família branca, que fala sobre os bugreiros no estado de Santa Catarina. Desculpa, gente. E que sigam o Yunus, que é um garoto negro de Angola, que fala de uma maneira muito apropriada. Ele fala muito bem de todos os autores negros que falam sobre escravidão, colonialidade, imperialismo. E ele é muito bom. Ele está no Instagram. E ele faz umas lives sensacionais. Assistam, porque o garoto é bom. Amires, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade e pelas portas que você me abriu também. Pessoalmente, eu tenho muito para te agradecer e tenho certeza Imagina. que a audiência vai guardar num espaço bem carinhoso aí esse nosso bate-papo. Obrigadão demais. Obrigada a você por esse momento e espero que vocês tenham gostado do que vocês já sabem que eu ia falar, né? Já sabiam que eu ia falar uns Algumas negócios doidos. coisas sim. Obrigado, Amires. Obrigada.